Há alguns anos atrás, na época que eu morava na Itália, até já faz um tempo mesmo, eu lembro que nessa época eu estava estudando e fazia mercado financeiro, sabe? Eu estudava trade e estava operando com o Forex, pois eu queria estar já conseguindo a minha liberdade financeira, né? Então foi uma coisa que eu e meus outros dois irmãos estávamos fazendo. E o trade é uma coisa complicada, né, porque, basicamente, lá não tem regras, vamos dizer assim. Você entra na operação, você entra no mercado a hora que você quiser, sai a hora que você quiser, escolhe quanto você vai entrar, quanto é algo que depende de você. Então você tem que ter uma metodologia e você tem que ter realmente um emocional, né, uma mentalidade consideravelmente preparada, coisa que eu não tinha na época. Mas foi mais por falta de conhecimento, algo que eu quero passar exatamente para você agora. E o que acontecia? Eu sempre perdia, ou o pior, esse que para mim é o pior, eu não conseguia seguir a metodologia. Não porque eu não tinha entendido, mas porque eu me auto-sabotava. Eu não conseguia literalmente seguir o script passo a passo, passo a passo. Digamos que uma vez ou outra, mas eu sempre dava uma maneira, né, de estar fazendo do meu jeito. E eu me perguntava por quê, né? Até por mais que eu quisesse, sabe? Dessa vez eu faço. E parece que algo se consumia dentro de mim para estar fazendo aquela coisa. E aí eu fui estudando, né? E você vai entendendo que existem coisas como autossabotagem, que era o que eu vinha fazendo comigo mesmo. E aí era algo totalmente desgastante, né? Totalmente que eu já não aguentava mais toda a vida errar e errar por causa que eu como é que eu poderia saber se aquele método estava certo se eu não conseguia nem ter uma constância suficiente, exatamente como um robô faria, para poder medir, né? E aí, estudando o professor Hélio Couto, vi um curso dele chamado de Sombra, né? E aí eu fui estudar mais o que era sombra e tem uma frase que ele diz que me marcou até hoje, né? Que nada, exatamente nada frutifica se você não transcender a sombra. É mais ou menos assim. Não tem como prosperar, não tem crescimento, não tem nada. Esquece, esquece. Não tem nada se a sombra não for equacionada. E é desse jeito. E aí eu fui tentar entender o que é isso de sombra, né? E um dos, uma das coisas que eu entendi sobre sombra, né, é que tudo que vai contra a vida, tudo que vai contra a maneira do todo de viver, né? Chame de Deus, o todo, o tal, né? Cria sombra. Quer dizer, fazer mal a outra pessoa, né? Algo que vai contra o amor, algo que vai contra a vida, cria sombra. Mentir cria sombra. Tudo que é fora do equilíbrio. Imagina que existe o caminho do meio que o Buda fala, onde tudo lá funciona. E se você for muito para um lado ou muito para o outro, por si só isso vai criar sombra. Vou dar um exemplo. Todo desequilíbrio cria sombra, pois a luz, o todo, é equilíbrio. Então, imagine uma pessoa que viveu na miséria, cresceu na miséria e viveu na miséria. E aí, algo acontece e ela ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Ela vivia em um lado muito, digamos, pra cá, pobreza. E aí, do nada, ela passa para o oposto. Até aí, tudo bem. Sendo que, muito provavelmente, essa pessoa ela vai começar a querer compensar tudo aquilo que ela deixou de viver, deixou de expressar e vai querer fazer isso de uma vez.
E aí que cria a sombra. E aí criamos um problema, né? Pois, muito provavelmente essa pessoa vai engordar uns 10, 20 quilos, porque ela vai sair comendo tudo que ela vê pela frente, ela vai sair comprando tudo que vê pela frente, e aí entram os excessos. Vai comprar o que não precisa comprar, né? Vai comer por comer, né? Para lembrar daqueles dias de miséria, e aí entra um outro desequilíbrio, e mais uma vez criamos uma sombra. E qual é o problema disso? O problema é que quando você puxa um pêndulo muito para um lado, ele vai querer se equilibrar até que ele fique no meio de volta. Só que nesse processo, ele joga para o outro lado, depois joga para o outro lado, né? Para quê? Para que a gente crie consciência e por livre arbítrio escolhemos permanecer no meio. Então, não vai ter crescimento, não vai ter consciência, não vai ter alegria, não vai ter prosperidade, não vai ter nada enquanto vivemos uma vida de desequilíbrios. Você pode pegar qualquer exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira sendo, digamos assim, atacada pelos outros, sendo reprimida pelos outros. Se ela não resolver isso, ela vai querer sair batendo em todo mundo. É aí que está o problema. Mas se ela por si só teve que se reprimir, né? Ela encontrou uma maneira, né, de reprimir aquilo que ela era para poder sobreviver naquela situação. Sendo que se você não toma consciência do aquilo que você estava fazendo ou o porquê que você estava fazendo aquilo, você vai ser aquilo que você odiava. Então você vai querer ser o vilão da história, porque você não tomou consciência. Então, quando a gente entende que aquilo que a pessoa está fazendo não diz sobre mim, mas diz sobre ela, e isso está apenas acontecendo comigo, e tudo passa, tá tudo bem, obviamente. Não estou dizendo para ninguém abaixar a cabeça, ninguém, sabe, ninguém virar saco de pancada de ninguém, mas obviamente você tem que se posicionar, obviamente você tem que ter ego, né, para que você não vire um boneco de ninguém. Você vai ter que ter um pouco de, o suficiente de uma individualidade, o suficiente para colocar limites. Mas a questão, né, é ter consciência de que você não precisa alimentar isso. Já dizia o mestre, né? Se alguém lhe bater em uma face, você mostra a outra face. Em outras palavras, né? Se uma pessoa vem com ódio, você vem com amor. Não é que você vai abraçar essa pessoa, você vai dar beijo e você vai... Obviamente, se a situação você sentir que dá, você faz. Não é que eu tô dizendo pra... Não é que eu tô dizendo que isso é errado ou não. Mas o que mais ele quis dizer realmente com isso é que se te vem com ódio, né? Procure o amor, procure a alegria. Algo que seja pra você, entendeu? Digamos, isso está vindo para mim e, nossa, me fez perceber algo em mim. Me fez perceber o tanto de raiva que eu tenho, porque se tivesse feito com fulaninho, ele teria agido de outra forma. Mas comigo eu fui muito mais reativo e me fez perceber isso, sabe? Então, você dá a outra face. Porque isso por si só não vai retroalimentar aquilo ali, entende? E não vai criar uma sombra. Então, é algo que você tem que trabalhar dentro de você e ficar em paz com isso. Ficar em paz. Todo mundo já foi pisado, todo mundo já foi passado para trás. E é assim, esse que é o mundo em que vivemos, né? E temos que estar literalmente com olhos abertos e aceitar que é assim que são as coisas. Mas que independente do que o mundo nos ofereça, não por conveniência, mas por aquilo que você acredita, eu vou estar sempre escolhendo a outra face. Pois, no fundo, é por isso que o conhecimento é importante. Sem um conhecimento, a gente acha que as coisas são aleatórias, né? As coisas não têm sentido. Mas com conhecimento, você sabe que tudo que você manda tem que voltar. Mandou 30, volta 30. Mandou 10, volta 10. O que significa? Por amor próprio, por uma elevada autoestima, de você não querer criar mais mal para você, você vai dar sempre a outra face. Lhe deram, sei lá, lhe enganaram. Você fala, ok. Ela acha que me enganou, né? Mas na verdade ela está se enganando. Só que isso não faz sentido para mim, porque aquilo que é meu sempre encontra uma maneira de voltar para mim. E eu vivi muito isso. Eu
tive inúmeras experiências em que realmente isso se confirmava de verdade. E isso acaba te dando uma paz de espírito, né? Acaba te dando uma paz em deixar as coisas serem como elas têm que ser. E aí você tem o prazer, né? E você acaba sendo até bom nisso, né? Você acaba pegando jeito, né? Em sempre tá dando a outra face. No final, né? No início dá trabalho, né? Mas é algo que tudo aquilo que dá trabalho vale a pena. E você acaba tendo mais um relacionamento bom consigo mesmo, sabe? Sem estar precisando criar mais sombra, né? Porque sombra é problema, sombra é repreensão, sombra é tudo menos a alegria, né? É aquilo que você não quer expressar. E aí você resolvendo isso, você acaba tendo uma paz de espírito e você tem mais uma autossegurança, né, suficiente de você estar em qualquer lugar, né, em qualquer situação, pois você já se conhece. Você sabe que o que lhe acontece já não é uma questão sua, entende? Então você sente essa paz de espírito. E é isso. Isso aqui é apenas uma reflexão, né, que eu tive e eu senti de passar para você. Se você gostou, deixe o seu like, né? Um beijão e nos vemos no próximo vídeo.